O projeto integrador Desenvolvimento de uma aula virtual para o ensino de matrizes foi realizado por Edson Luiz Fogo, Francisco Antônio de Paula Neto, Jefferson Rafael Aparecido Santos, Rubens Lopes de Souza, Tatiana de Souza e Tiago Campos Silva. O estudo de matrizes pertence ao ramo da matemática denominado álgebra linear, e elas são utilizadas para organizar dados tabulares. Nesta aula veremos os conceitos básicos sobre matrizes, os tipos de matrizes, as operações com matrizes e um exercício como aplicação prática. A tabela a seguir mostra a distância em quilômetros entre algumas cidades brasileiras. Numa matriz, essas distâncias estariam organizadas entre colchetes ou parênteses, mas ocupariam as mesmas posições da tabela. Além de estarem organizadas entre colchetes, é importante observar que nas informações das matrizes estão organizadas em linhas e colunas. Na vertical encontramos as colunas e na horizontal as linhas. A quantidade de linhas e colunas determinam sua ordem. A tabela do exemplo pode ser organizada no formato de uma matriz de ordem 3x4, porque tem 3 linhas e 4 colunas. Observamos que o elemento que representa a distância em quilômetros entre Aracaju e Maceió, 294, está localizado simultaneamente na primeira linha e primeira coluna, ou seja, linha 1 e coluna 1, e é representado por A11. Da mesma forma, o número 2173, distância entre Belém e Maceió, está na linha 2 e coluna 1, e é representado por A21. E o número 1712, distância entre Belo Horizonte e Porto Alegre, está na linha 3 e coluna 3, e é representado por A33. Enfim, cada elemento de uma matriz representa sua posição nas linhas e colunas. Tipos de matrizes. As matrizes podem ser classificadas nos seguintes tipos: matriz quadrada, matriz identidade, matriz unitária, matriz nula, matriz oposta e matriz transposta. Vamos verificar cada um desses tipos citados. A matriz quadrada ocorre quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Nos exemplos temos uma matriz 2x2, 2 linhas e 2 colunas, e uma matriz 3x3, 3 linhas e 3 colunas. A matriz identidade é uma matriz quadrada cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1, e os demais elementos iguais a 0. A matriz unitária é uma matriz quadrada de ordem U, ou seja, possui uma linha e uma coluna, e portanto apenas um elemento. Quando todos os seus elementos são iguais a 0, como este exemplo, a matriz é nula. Quando analisamos duas matrizes e verificamos que possuem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, e que seus elementos correspondentes são números opostos, encontramos um exemplo de matriz oposta. É importante esclarecer que elementos correspondentes são aqueles que ocupam a mesma posição em diferentes matrizes de mesma ordem. Quando a primeira linha de uma matriz é igual à primeira coluna de outra, a segunda linha é igual à segunda coluna dessa outra, e assim sucessivamente, a matriz descrita é a matriz transposta da primeira. Então, como mostra o exemplo, o número de linhas de uma matriz determinará o número de colunas da transposta, e o número de colunas determinará o número de linhas da transposta. Operações com matrizes. Com matrizes são possíveis realizar as operações de adição, subtração e multiplicação. Seus resultados ainda pertencem ao conjunto das matrizes. Para realizar as operações de adição e subtração, é necessário que os números de ordens das matrizes sejam iguais, ou seja, o número de linhas deve ser igual em todas as matrizes e, da mesma forma, o número de colunas também deve ser o mesmo em todas as matrizes. Satisfazendo essa condição, somam-se ou subtraem-se os elementos correspondentes, como neste exemplo.
Iniciamos somando os primeiros elementos das primeiras linhas de cada matriz, isto é, 1 da primeira matriz mais 1 da segunda matriz menos 7 da terceira. Nesta primeira operação, o resultado será menos 5, que é o elemento correspondente na matriz resultante. Deve ser repetido o mesmo tipo de operação para obter cada um dos outros elementos e finalmente obter a matriz resultante. As operações de multiplicação com matrizes são feitas de dois modos. Primeiro, vamos verificar o produto de uma matriz por um número real. O produto de uma matriz por um número real acontece como está indicado no exemplo, ou seja, o número real multiplica cada elemento da matriz. Para realizar a multiplicação entre duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda. A matriz produto terá a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. A multiplicação entre duas matrizes é um pouco mais complicada do que quando é multiplicada por um número real. Deve-se multiplicar cada uma das linhas por todas as colunas, como indicado no exemplo. Ainda utilizando o mesmo exemplo, o zero da primeira linha da primeira matriz é multiplicado por 1 da primeira coluna da segunda matriz, e, em seguida, somado ao produto de 2 da primeira linha da primeira matriz por menos 2 da primeira coluna da segunda matriz, que é novamente somado ao produto de 4 da primeira linha da primeira matriz por 0 da primeira coluna da segunda matriz. O resultado é menos 4. Em seguida, os elementos da primeira linha da primeira matriz serão multiplicados pelos da segunda coluna da segunda matriz. O resultado é 20. Repete-se a mesma operação com a mesma linha da primeira coluna e obtém-se a matriz produto. Após conhecermos os principais conceitos e operações com matrizes, fica uma dúvida. Afinal, para que servem as matrizes? Vamos responder essa pergunta mostrando uma aplicação prática envolvendo a resolução de um problema com produto de matrizes. Em 2020, uma pessoa ficou desempregada devido à pandemia de Covid-19 e, diante desse fato, resolveu fabricar e vender 3 tipos de salgados: pastéis, empadas e quibes, para conseguir alguma renda. Para a preparação desses salgados, essa pessoa utiliza ovos, farinha, sal e carne, conforme a proporção mostrada na tabela. Os preços de custo dos ingredientes utilizados já foram calculados e constam na tabela abaixo. Então, qual deve ser o custo de cada salgado? Se ordenarmos as duas tabelas obtidas como matrizes, conseguiremos responder essa questão. Temos uma tabela que relaciona os tipos de salgados com os ingredientes e uma tabela que relaciona os ingredientes com os respectivos preços. Transformamos as duas tabelas em suas respectivas matrizes. Notem que os elementos das matrizes estão na mesma posição que se encontravam nas tabelas. Fazemos a multiplicação entre duas matrizes de forma como acabamos de aprender e a matriz produto trará os preços de custo dos salgados. Concluímos que o preço de custo do pastel é R$ 5,30, da empada é R$ 4,60 e do quibe R$ 5,80. Perceberam como o uso de matrizes tornou a resolução desse problema bem menos complicada? E esse é apenas uma das várias aplicações das matrizes, uma das mais simples. E assim encerramos nossa aula. Tchau, pessoal. Até uma próxima ocasião.